Boa noite, irmãos. Como muita gente sabe, o meu nome é Marcos e eu sou responsável e autor dos textos, de todos os textos que estão escritos no blog Despenseiro RJ. Eu queria aqui estar avisando antes e estar fazendo tipo de uma introdução que eu me propus aqui a fazer 3 estudos, não muito grandes, mas estudos breves. Quando eu digo estudo, é buscar coisas para mim mesmo e repassar para pessoas. Então, pode dizer que é um estudo único, mas só que é dividido em 3 partes. Todos eles se tiveram assim origem no meu coração a partir da jornada de leitura bíblica no livro na carta de 2 Pedro. Então, eu vou falar os 3 títulos desse texto, ou desses 3 textos, se pode assim dizer. O primeiro vai ter o título, permitindo Deus, é claro. O primeiro vai ter o título de 2 Pedro e Rio 40 Graus. Esse texto vai ter como base e princípio o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Alguns outros manuscritos, ao invés de desnudada, fala queimada. Então, esse texto aqui, a base dele é esse versículo bíblico, porque um assunto que está muito atual nos nossos dias é sobre a seca que está tendo. Hoje mesmo eu fui levar minha avó no médico e estava conversando com um médico lá que estava falando sobre a falta de água no em São Paulo, e eu cheguei em casa aqui também e estava vendo na televisão, no jornal, no noticiário, também está falando da seca que está tendo nesses reservatórios de água em São Paulo. Inclusive os telejornais já estão dando até dica de racionar água. Esse médico que estava conversando comigo, um médico muito eficiente, ele falou que ele acredita que se não tiver algumas chuvas daqui para frente, esses estados vão entrar num racionamento de água sério. De acordo com ele, com a idade que ele tem, com a experiência que ele disse, ele não tinha visto até agora algo desse jeito. Então, esse texto aqui para mim veio a calhar porque fala sobre calor e os últimos dias, né? Não é nada para assim meio para uma mensagem de terror para assustar as pessoas ou coisa parecida, não, mas eu creio que há uma certa ligação entre essa conversa que eu tive com ele, entre isso que eu vi no noticiário e esse texto aqui. Porque ultimamente a gente está vendo que muitas pessoas estão falando sobre o calor, tem alguns bairros que estão sem água já, que conhecidos meus que moram em bairros perto aqui já sofrem com a falta de água. E esse texto aqui também fala sobre o calor, que os céus serão desfeitos pelo calor no dia do Senhor. Então, como a gente já sabe, a gente espera a volta de Cristo e sabe que está próxima. Ninguém pode dizer quando vai ser. Se vai ser daqui a um mês, a um ano, 2 anos. Mas a gente tem que viver de forma atenta. Então, esse texto aqui, eu creio que Deus esteja esclarecendo no meu coração coisas sobre isso. Porque aqui, até o título na Bíblia aqui fala sobre o dia do Senhor, em 2 Pedro capítulo 3. E tem o segundo texto, está ligado a esse assunto também. Se Deus permitir, eu quero colocar o título dele de Eu não sei seu caso ou se eu compro uma bicicleta. Uma alusão ao comercial de um banco que passa na televisão. Essa frase, para mim, pelo que eu entendi do comercial, demonstra uma certa dúvida de uma mulher que está ali, e depois ela acaba não decidindo
entre nenhum dos dois, mas ela acaba escolhendo os dois. Aí eu trouxe para a vida espiritual. Será que a gente pode escolher duas coisas ao mesmo tempo, espiritualmente falando? A base desse texto aí vai ser 2 Pedro capítulo 3, versículo 11, que diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. A outra base desse texto vai ser Mateus 6, 24. Vamos ver o que está aqui escrito em Mateus 6, 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Está escrito assim: palavras de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse texto aqui vai mostrar o nosso desejo e necessidade que todos nós temos de ter dinheiro e até de conseguir coisas, né? Até do fato da prosperidade também. Esse texto aqui vai estar esclarecendo isso, porque é uma pergunta simples. No outro dia eu vi um comentário na internet de uma pessoa importante no meio cristão, e um colega dessa pessoa colocou assim embaixo assim: bom, Deus não é obrigado a me prosperar, mas se Ele quiser, eis-me aqui. Então, uma pergunta simples que eu faria para mim, faria para qualquer um: você quer prosperar? Eu responderia, lógico, uma promoção no emprego, um aumento de salário, a aprovação de uma bolsa, uma premiação, ou até um prêmio de um sorteio. Quem não queria ganhar, que fosse aprovado por Deus? Eu também queria ganhar. Mas a pergunta que eu vim fazer é a seguinte: você quer prosperar? Eu respondo, sim. Mas aí eu quero fazer uma segunda pergunta: você quer muito prosperar? Eu pensaria na minha resposta. Esse texto aqui, em nome de Jesus, ele vai estar pegando na raiz. Ele vai pegando na raiz, ele também está ligado ao terceiro texto. Ele vai estar pegando na raiz de todos os males da humanidade, o dinheiro. E como eu, como cristão, posso estar vivendo de forma atenta a não cair nessa sedução desse Deus falso, que é chamado dinheiro, ou melhor, o dinheiro, como Jesus disse, é o dinheiro mesmo. Em outros textos da Bíblia, no Novo Testamento, diz também o amor ao dinheiro. O terceiro texto vai ser falsos profetas. Esse texto, a base dele vai ser 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. E o capítulo 2 de 2 Pedro, ele é muito interessante, que ele fala sobre falsos profetas. O título mesmo da Bíblia NVI lá em cima já fala a frase, já vem escrita a frase falsos profetas. E ali não é citado qual é aquela organização. Eu vou estar dando uma olhada para ver algum comentário de algum pai da igreja. Alguns acreditam que, não sei, na carta de 2 Pedro, em alguns casos eram os gnósticos, em outros acreditam que eram os legalistas, mas não tem como saber qual é o grupo. E também, pelo menos na carta de 2 Pedro, não menciona nome nenhum. Tem outra carta que o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, ele cita o nome de um homem. Agora, essa expressão falso profeta é uma coisa que vai me esclarecer bastante, porque até pela nossa cultura é uma coisa que a gente ouve muito. A gente ouve e acabamos até participando de orações e dizendo amém quando a gente repreende o falso profeta, o espírito do falso profeta. Mas o espírito do falso profeta, se fosse só assim, seria muito fácil de repreender. O complicado é que o falso profeta, na verdade, é uma série de características que algumas pessoas tinham naquela época. E aqui, nesse texto, vai ser
colocada cada uma dessas características dos falsos profetas. Para quê? Para que a gente não seja um falso profeta, ou para que a gente identifique um falso profeta. Eu acredito que o texto que eu citei antes, eu não sei se caso eu compre uma bicicleta já vai ajudar isso, porque ele vai falar sobre o que é prioridade no reino de Deus. Agora, esse texto de falsos profetas também é uma coisa que vai nos esclarecer muito, não porque eu vou escrever, mas porque vai ter textos ali da palavra. Os textos que são colocados no meu blog, eles são abertos para várias pessoas lerem, várias pessoas, várias denominações, eu acredito que leem. Eu vejo, tem uma contagem lá de números que eu não quero estar citando das pessoas que leem esses textos, mas com certeza opiniões estão sendo formadas, ou pessoas estão desaprovando o que está sendo escrito lá, ou pessoas estão aprovando, o que não me preocupa também. A minha preocupação é a seguinte: é fazer o que Deus quer que eu faça. Então, eu tenho que louvar a Deus com os meios que eu tenho. Se eu gosto de escrever e Deus quer que eu escreva, eu vou escrever. Se eu gosto de cantar e Deus quer que eu cante, eu vou cantar. Se eu gosto de pregar e Deus quer que eu pregue, eu vou pregar. Mas o mais importante, eu tenho que viver o Evangelho. E não basta escrever, não basta pregar, não basta cantar se a gente não viver. Então que esse texto esteja, em primeiro lugar, de forma sincera, abordando dúvidas minhas também para esclarecer a mim mesmo, e que seja uma bênção para outras pessoas, e que cause o efeito que Deus quiser que cause. Pessoas que gostarem, que pessoas sejam abençoadas. Pessoas que não gostarem, também tem um espaço lá para comentários lá, para quem discorda de alguma coisa. Lembrando que nós temos o direito de discordar de qualquer coisa que alguém diz. A única coisa que a gente não pode discordar, e que é uma preocupação minha, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, que Deus abençoe a todos, e que esses textos aí sirva para abençoar vidas. Eu não vou procurar perder muito tempo não, na verdade, ganhar, né? Mas eu tenho que dar atenção para pessoas também que estão próximas de mim. Então vou procurar ser direto nas palavras que eu vou escrever lá. E no blog que eu citei no início vai estar disponível lá. Se Deus quiser, daqui a alguns minutos ou algumas horas, não sei. Só Deus sabe os textos que eu citei. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.